noite a todos. Com grande alegria que temos novamente este momento, né, de conversar, ter um tema que nós trouxemos. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão ouvindo, cada um participante aqui também. Hoje estamos com uma parte do nosso pessoal, a Cat, a Bia, o Paulo, o Everton, a Duda e o Rafa aqui também. A gente vai conversar um pouquinho. Um tema que nós escolhemos desta vez é o preconceito. E antes de iniciar, vou pedir para Bia orar para a gente, tá bom? Boa noite a todos que estão escutando. Vamos orar agora por esse podcast, por esse momento que a gente vai refletir. Deus, nos ajude nesse momento a falar sobre Ti, sobre a Tua palavra, que nada venha interferir, que sejam só as Tuas palavras, que venha do Teu reino, que todos podemos falar com clareza, que podemos tocar as pessoas que vão ouvir esse podcast. Abençoe todas elas que vão escutar, que vão ouvir, que vão refletir, que possam ser tocadas pela palavra, ser mudadas. Deus abençoe esse podcast, todas as pessoas que estão ouvindo e vão ser tocadas por ela. Amém. Muito obrigada, Bia. Agora há pouco nós tivemos um momentinho aqui, conversando, bem gostoso. Fazia um tempo que a gente não estava aqui, sempre foi algo corrido, às vezes nós estávamos com nossos encontros ali online, mas ver o rostinho de cada um foi muito bom. E depois, logo mais, nós temos no nosso Insta ali, dê uma olhadinha ali no nosso Insta também, vai estar ali na tela, gpi.logos, dê uma visitada lá, encontre a gente ali e segue, compartilhe, e vocês também são todos muito bem-vindos para estar aqui presencial com a gente, nos nossos encontros, nos nossos cultos, e que Deus abençoe este momento que vamos ter agora. Bom, preconceito. Preconceito é algo que nós vemos muito aí na nossa sociedade, se torna bullying, um preconceito que nós colocamos em pessoas, às vezes por determinadas características, e nós julgamos, caracterizamos e avaliamos, criticamos por determinada coisa e esquece todo o resto da pessoa. Nós, muitas vezes, não conhecemos a pessoa e já coloca esses preconceitos e deixa a pessoa afastada, bloqueia ela. E, muitas vezes, algo por se tornar querer alimentar o egoísmo, diminuir a pessoa ali e se achar melhor que aquela pessoa, limita as capacidades da pessoa, e nós precisamos abrir o nosso coração para esse tema. Nós precisamos abrir os nossos corações, que nós somos únicos, cada um tem as suas diferenças e cada um é importante, cada um faz a diferença. Bom, nós temos os preconceitos, os preconceitos por questões físicas, às vezes porque a pessoa tem alguma deficiência auditiva, às vezes por questões de altura, de tom de pele, de cor de pele, às vezes por grupos, uns preconceitos por causa de região, às vezes sul, norte, coloca esses preconceitos de regiões, às vezes por idade, às vezes o idoso, crianças, adolescentes, colocar que idoso às vezes é incapaz de fazer muitas coisas, mas nós vemos aí tantos idosos, nos mostrando que iniciando às vezes uma carreira aí nos 80 anos de idade, e quão isso é exemplo para nós. Jovens, muitas vezes é colocado que jovens só são barderneiros, não querem nada com nada, mas a gente olha sempre para o futuro, a gente busca fazer a diferença, e é com essa energia que a gente tem, a gente vai buscar coisas novas, aprender
nós aqui, GPI, jovens, vamos buscar fazer a diferença. Às vezes, por causa de homem, de mulher, tem esses preconceitos que às vezes é incapaz, é muito bruto, é muito, né, e coloca muitas coisas. Às vezes, preconceito por causa de gostos, por causa que a pessoa gosta mais de roupa preta. Normalmente, às vezes, em filmes, né, o vilão muitas vezes é colocado com roupa preta, né, colocando como algo ruim. Mas às vezes não, né? Tem gente, às vezes eu gosto da pessoa, a pessoa gosta de roupa preta. Às vezes por música, o jeito que a pessoa gosta, o tipo de música que ela gosta. Às vezes o time que ela torce, e sempre vem, né? Às vezes por essa questão, limita toda a capacidade que a pessoa tem por uma simples, né, característica ali dela. E muitas vezes, né, a gente não conhece e julga por isso. Mas nós devemos entender que não somos superiores a ninguém, nós não podemos colocar ninguém à margem na sociedade, nós somos únicos, diferentes, nossas diferenças que nos unem. Nós não podemos bloquear ninguém, não apontar o dedo para ninguém, não julgar, não afastar, e cuidar com as nossas palavras, as nossas ações. Muitas vezes, né, as brincadeirinhas que são feitas, muitas vezes pode machucar. A gente tem que cuidar com tudo que a gente faz. Eu já passei por muitas situações, às vezes é brincadeirinha, né, mas machuca. E é preciso, né, cuidar com tudo que a gente fala. Às vezes um simples olhar, que às vezes a pessoa chega num lugar e você dá aquele olhar assim meio ruim, né? A pessoa já pode sentir algo pesado sobre ela. Então a gente tem que cuidar com tudo isso, a gente precisa cuidar com as nossas ações. E para tudo, né? O amor é a chave de tudo que a gente faz. O amor que Jesus, né, morreu na cruz por nós e nos amou. Lá em João 3,16 nos diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos amou. E assim como ele nos ama, ama cada um de nós, cada um com as suas diferenças, né? Cada um, né, não tem uma distinção. Para Deus não há uma condição. Ele não ama mais alguém ou ama menos alguém, mas ele ama igualmente cada um de nós. E esse amor, ele quer que nós nos amemos também. Amar uns aos outros, em cada um nas suas diferenças. Cuidar um dos outros. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Todos são perfeitos, criados, né, pelas mãos de Deus. E todos são preciosos, todos têm valor. Todos têm importância. E essas diferenças, né, que nos unem, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nas nossas mãos, às vezes, né, um dedo não é igual ao outro. Temos o dedão, o dedinho, mas cada um importa. Cada um faz a sua diferença. E lá, para finalizar ali a minha fala, tenho 2 versículos que eu gostaria de ler, que é Gálatas 3:28, que diz assim: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Deus, né, não difere nenhum. Nós somos todos importantes para Ele. E em Mateus 22, do 37 ao 39, diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Depois de 2 mandamentos depende toda a lei. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então é o amor. O amor uns com os outros é a chave para tudo. Né? O amor que nós temos para cuidar uns dos outros. Não importa o tom de pele, não importa os gostos da pessoa, não importa. É o olhar nos olhos, é o olhar o coração
e amar, cuidar e buscar fazer a diferença, buscar juntos crescer em Cristo, juntos ter um relacionamento com Cristo, né? E há tantas experiências que cada um tem, né, que podem ser compartilhadas e fortalecer mais e mais a nossa fé. Então, a gente deve amar o nosso próximo, né, para esquecer desse todo preconceito que nós temos. Nós sempre, né, temos que cuidar com isso. Tá? Então, essa minha fala, eu passo aqui também para o pessoal conversar também um pouquinho. Passo para a Cat aqui, que está aqui do meu ladinho, para conversar aqui um pouquinho com a gente também. Olá, pessoal. Falando sobre preconceito, é muito fácil a gente rotular as pessoas, né? Então, assim, muitas vezes a gente conhece alguém e já sem conhecer, assim, profundamente, mais afinco, a gente já rotula a pessoa ou como metido, ou como chato, ou como inexperiente, ou como novinho, e assim vai. Então, esse rotular a pessoa acaba deixando a gente muito distante do que a pessoa verdadeiramente é. E já passei também por muitos casos assim, até quando eu estava até época de escola mesmo. Eu lembro que teve uma amiga minha que ela era cristã, né, frequentava tudo, a igreja e tudo mais, mas ela chegou num momento que ela falou assim para mim: não, Cat, você não dá mais para andar com você porque você é muito certinha. Melhor deixa quieto. E acabou se desviando e tudo mais, mas eu tentei, né, persistir, permanecer na fé, e isso me ajudou muito, muito mesmo, e eu agora consigo colher os frutos que Deus tem preparado para mim. E também acabei passando na minha vida profissional uma parte, né, de preconceito das pessoas, porque muito pelo lado assim de eu ser mulher e a aparência ser de um pouco mais nova do que aparenta, né? Então, logo que eu me formei, as pessoas olhavam para mim na hora da avaliação ali, que eu tinha que coletar todos os dados, fazer uma anamnese. A pessoa falava assim para mim: eu vou ser atendido por você? Sério mesmo? Mas você é formado? Então, isso me balançou um pouquinho no início da carreira, mas logo eu entendi que eu tinha que ter maturidade para mostrar para a pessoa que realmente eu sabia, realmente tinha experiência no que eu estava fazendo. Então, eu acredito que, com certeza, Deus está olhando para nós, mesmo com todo esse preconceito que existe no mundo, e Ele tem sempre algo melhor para nós, algo melhor para quem caminha ali com Ele. Tá bom? E é isto. Agora eu vou passar para a Bia, que está aqui do meu ladinho. Olá a todos. Queria falar sobre um assunto que o preconceito ele tem também dentro da igreja, não é porque a gente é cristão que, falando no geral, né? Porque não são todos, mas muitas pessoas saem da igreja por conta de preconceito dentro da igreja. Isso é muito grave, porque nós estamos falando da palavra de Deus, falando de Jesus, que ele foi só amor por aí, pela terra, e não tem sentido a gente propagar o ódio dentro da igreja falando de amor. Não tem sentido. Então, vejo muitas pessoas falando que saíram da igreja porque foram julgadas, porque as pessoas não aceitavam elas. Então, isso é uma coisa muito grave. Na igreja é o lugar que a gente precisa acolher essas pessoas, porque, como a nossa pastora fala, não existe pecadinho e pecadão. Não existe pecado grande e pecado pequeno. Todos aqui dentro não somos todos certos. Nós estamos aqui todos para aprender. Então, não somos piores nem melhores que as pessoas que chegaram agora, que começaram a vida agora, que ainda têm problemas, têm questões para resolver. Não somos melhores, não somos piores. Estamos todos caminhando no mesmo, todos têm seus problemas. Então, nós precisamos acolher essas pessoas, ajudar e não retrair, não julgar, não fazer com que elas se afastem, porque a palavra diz sobre amor, não sobre ódio, porque muitas igrejas destilam ódio, muitos cristãos destilam ódio. E essas pessoas estão falando de Deus como se ele fosse um condenador, e ele não é condenador. Então,
É isso que a gente precisa melhorar em nós mesmos, né? E nas pessoas, porque nós falamos de amor dentro da igreja, não sobre ódio. Precisamos acolher as pessoas. Mas uma coisa, né, que a Karen falou, das características das pessoas, que às vezes a gente vê uma característica que a gente não gosta e já condena a pessoa e já não quer conhecer. Tipo, igual ela falou, a pessoa gosta de preto. Não gosta de preto, então não vou conhecer ela. E às vezes é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que vai te transformar, uma pessoa que tem uma palavra bonita, uma pessoa que é amor, que é luz, mas ela está vestindo preto, então ela não é. Não, então você pega aquela característica da pessoa e já transforma como se ela fosse tudo sobre ela. Então, é sobre isso que eu queria falar hoje. Vou passar aqui para o Paulo. Boa noite a todos. O que eu queria falar agora é que eu presenciava muito preconceito dentro da onde eu trabalho ali, com a Bia, onde chegavam clientes que olhavam ela e ignoravam ela. Tipo, só por ela ser mulher. Ou ela também aparentar mais nova, assim. O que causava muito ódio nela e acabava com o dia dela, por exemplo. Chegava lá e a pessoa falava, não quero falar com você, quero falar com o Paulo, por exemplo. Isso acaba, você fazendo isso, é um preconceito que a gente tem ali, pensando que a pessoa é incapaz, que pra gente pode parecer normal, tipo, só não quero falar com você porque você é mulher. Mas acaba fazendo com que o dia da pessoa piore tudo. Às vezes o dia dela se resume naquilo. E isso é muito, muito mal pra gente, né? A gente tem que tentar acolher, tentar entender, sem ter esse preconceito assim de chegar na pessoa e tentar conversar primeiro, não olhar para ela e falar, essa daqui não sabe. Aquele ali ainda acontece lá. A gente tem uma garota lá que atende e a maioria do pessoal fala, não quero falar com você. E a gente tem que bater na tecla todo dia lá dentro para tentar conversar com a pessoa, falar assim, eu posso te atender, o rapaz não está disponível no momento. É uma barreira ali que a gente está tentando passar por cima, né? Que é muito complicado. A gente não... Por conta das pessoas mesmo. A gente ali dentro não tem nenhum preconceito, só que acaba que tanto da pessoa bater na gente, chega a gente que a gente fala assim, meu Deus do céu, esse cara tá aqui de novo. Só que não... De tanto ele bater na gente, a gente já acaba já até tentando... Como eu posso falar? A gente vê, já tem um preconceito. A gente tem um preconceito. O preconceito dele faz a gente ter preconceito com ele. Porque acaba transmitindo, né? Você, sem querer, você faz a pessoa ter preconceito com você. O que eu lembro de preconceito é isso. Vou passar agora pro Everton. Olá, beleza, galera? Então, falar sobre preconceito, cara, eu acho que todos temos experiências, né, com preconceito, tanto a gente tendo preconceito como sendo alvo do preconceito. Então, eu, principalmente, tenho muita experiência, porque sempre fui mais gordinho, né, desde a infância. Então, na escola, na minha época, não existia aquele negócio de bullying, né, era mais tiração. Então, a gente, por ser diferente, o que a gente fazia? A gente acabava pegando essa diferença que a gente tinha, que achava na nossa cabeça que as pessoas iam ter o preconceito, e tentava jogar na outra pessoa para que a gente não fosse atingido. Então, a gente meio que tentava transferir. A gente pegava o preconceito que a gente achava que ia ter sobre nós, a gente colocava numa outra pessoa para que aquela pessoa fosse atingida e não a gente. Então, a gente tentava fazer uma jogada assim, só que, claro, que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e ver que isso daí, além de ser errado, não tem nada a ver com aquele princípio que a gente aprende dentro da igreja, né? E eu também tive muito preconceito sobre várias coisas, principalmente sobre coisas que para mim foram coisas que eu fui vendo que era novo para mim. Eu tinha muito preconceito em relação a isso daí, achava que aquilo era muito errado, que a pessoa não poderia fazer aquilo, porque era ser vergonhice, por exemplo. Também fui tarjado muito dentro da igreja a respeito disso daí, porque sempre gostei de rap, e as pessoas olhavam para mim assim, olhando assim, poxa, aquele cara é um maloqueiro e está aqui dentro, ou ao jeito que ele se veste. Então a gente vê isso daí, assim, a gente cresce com isso daí desde praticamente da nossa infância, adolescência, até a nossa fase adulta, dentro das empresas onde a gente trabalha.
E muitas vezes o novo sempre traz um preconceito, né? Porque você vê aquilo ali, quando você vê uma coisa nova, você já tenta ter um preconceito sobre aquilo ali. Se vai dar certo, isso daí não vai dar certo, isso daqui vai dar errado. Então, tudo que você vê se torna um preconceito. Então, aquilo ali já está encrostado dentro de nós, não é de hoje, né? A gente estava lendo a palavra ali, a gente viu ali palavras de Jesus, né? Que a Karen leu ali. E a gente vê a trajetória de Jesus. Foi totalmente um preconceito da igreja contra Jesus. Se você for ver uma pessoa que não errava, uma pessoa que não fazia nada de mal, muito pelo contrário, ajudava as pessoas. E mesmo assim, se ele fazia um milagre no sábado, ele era tirado como um preconceito aquilo ali, porque não podia fazer aquilo ali no sábado. Então, se a gente vê uma trajetória assim, tipo, buscar na história, então você vai ver que o preconceito ele não surge, tipo, o bullying, que nem agora eles colocaram um rótulo, né? No preconceito, colocaram um rótulo como bullying. Mas o bullying existiu desde que Jesus fez o mundo ali. Já existia bullying ali, com certeza, ali entre os filhos de Adão e Eva. Com certeza aquilo ali já devia existir ali. Nascia um mais gordinho, um mais magro, alguma coisa assim. As pessoas já tinham isso daí. Então esse preconceito, ele não é de hoje. Ele é uma coisa assim que já vem da natureza humana. Uma coisa assim que a gente carrega como fôlego de vida. Então, não adianta a gente falar assim, eu não tenho preconceito, eu não sou preconceituoso. Você vai ver algo que não é, que você não conhece, que você desconhece, você vai ter um preconceito sobre aquilo ali. Eu digo assim, até para um estilo de música, que nem foi citado aqui. A gente nem ouve a música, mas assim já tem um preconceito, porque aquele estilo de música, eu vi muito isso em igreja, que faziam estilos de música como rap, funk. Se você falasse isso daí na igreja, meu Deus do céu, as pessoas eram, não, porque isso daí não pode estar dentro da igreja, esse tipo de música. Mas quem criou a música? Quem que trouxe a música? Tipo, a música é música hoje porque tinha os levitas antigamente, porque tinha as pessoas que tocavam, Davi tocava a harpa lá e cantava. A música veio porque Deus colocou aquilo ali para o homem fazer. Então, se uma pessoa é inspirada por Deus para cantar um rap, cara, alguém vai ser tocado com aquele rap. Um funk, alguém vai ser tocado com aquele funk. É claro que a gente diz assim, a gente traz assim músicas inspiradas, né? Pessoas que buscam de Deus e fazem aquela música. A gente não está falando assim de músicas, eu vou escutar funk porque agora todo funk que eu escutar é inspirado por Deus. É claro que você vai ter ali um discernimento de Deus, Deus vai tocar, o Espírito Santo vai tocar no teu coração, a hora de você escutar, a hora de você não escutar. E independente, né, do que você for escutar, tipo, se você vê que não te agrada, não leva o teu coração, só escuta. Se não for uma coisa que vai te edificar, escuta. E não leva o teu coração, porque o que vai ser pecado é aquilo que você levar para dentro do teu coração. Não é aquilo que muitas vezes sai da tua boca, mas sim é aquilo que você leva para dentro de você que te faz pecar. Então eu vejo assim o preconceito, se a gente for analisar bem o preconceito, ele é uma coisa assim que já está enraizado dentro da gente, é uma coisa que eu acredito que a gente nunca vai deixar de ter. Tudo que você vê, que nem eu comentei aqui, né, que for novo, você vai ter um preconceito a respeito daquilo ali, tanto para bom quanto para ruim. E eu, amadurecido hoje, claro que eu vejo as coisas de um jeito diferente, né? A gente tem uma história de vida, a gente acaba tendo assim umas experiências, né, com o tempo que a gente vai crescendo. E eu vejo hoje assim, eu levo muito o que foi falado aqui no começo, assim, a gente tem que ter amor, gente. O amor é a raiz de tudo, é o amor que vai ficar. Paulo mesmo dizia, né, que tudo vai passar, porém o amor, lá em Coríntios 13, diz, né, que o amor vai permanecer. Então, se Jesus veio e colocou isso para que a gente colocasse no nosso coração, eu acho que é uma coisa que a gente tem que acabar crescendo e vendo, tendo, como que eu posso dizer assim em palavras aqui, tudo que você vê que é novo, não rotule. Não veja assim como uma coisa boa. Tente ver aquilo por uma forma que vai dar certo. Por mais que você veja assim, mas o irmãozinho ali vem diferente na igreja. Ou você vê no teu serviço, olha o tipo desse piá, quietão, não fala nada, não se envolve. Não... Gente, não vê isso daí como uma forma ruim. Procure amar a pessoa, procure ver o porquê. Muitas vezes aquela pessoa ali, ela está passando por momentos difíceis na vida dela.
E você rotulando ela, em vez de você ajudar ela, você vai estar afastando mais ela. Vai estar colocando ela mais naquele poço que ela entrou ali. Em vez de você jogar uma corda, você vai estar dando uma pá para ele cavar mais fundo. Então, a gente tem que analisar dessa forma, a gente tem que crescer e ver as coisas de uma forma diferente. Quando você vê uma coisa assim que você acha que a pessoa está prejudicando a pessoa, tente chamá-la para perto de você, tente trazê-la para perto de você, tente fazer com que isso daí possa ser tanto crescimento para você quanto para ele. É o amor, é isso que é o amor de Jesus, que ele deixou para a gente. E eu vejo muito isso daí nos discípulos, né, na história que a gente lê ali na Bíblia, a gente vê muito isso daí nos discípulos que continuaram aquela trajetória de Jesus, e é inspirador. Se você quer ter um crescimento, quer ter um desenvolvimento tanto espiritual quanto pessoal, procure ali na palavra de Deus e veja ali. Quando você vê alguma coisa que para você assim traga um preconceito ruim, procure ali e veja ali, porque de muitas coisas ruins, Jesus fez ficar boas. A gente tem o fato ali da Maria Madalena, por exemplo, né, que ali se prostituía, né, que foi pego em adultério, ia ser apedrejado até a morte, e Jesus transformou aquilo ali numa nova chance para ela, deu uma oportunidade para ela. Em vez de estar fazendo que nem as pessoas iam fazer ali no momento ali, Jesus falou, não, eu vou dar esse contorno, você vai ter uma oportunidade, e ela aprendeu com aquela oportunidade. Então, eu acredito que assim, todo mundo tem esse direito de ter essa oportunidade, e não vai ser eu, não vai ser você que vai tirar essa oportunidade da pessoa. Então, vamos tentar ter mais o amor, né? Por mais que exista esse preconceito dentro de você, procure amar mais, procure ter mais voltado por esse amor, que nem a gente comentou aqui no começo, que a chave de tudo sempre vai ser o amor. Tanto do preconceito, quanto de tudo que você for fazer, tudo que tiver envolvido na tua vida, a chave sempre vai ser o amor, para que você possa ter uma qualidade de vida melhor para você. Então, eu vejo dessa forma hoje, porque a gente, né, vai trazendo. É claro que o novo assusta, né? A gente passou por uma pandemia agora que a gente ficou muito assustado. A gente via que parecia assim que, cara, todo mundo ia morrer do teu lado. Você tinha aquele negócio na tua cabeça assim que muitas vezes muitas pessoas ficaram doentes por ter isso daí na cabeça assim, nossa, agora o que vai acontecer? O que vai ser do meu avô? O que vai ser dos meus pais? O que vai ser? Então já foi colocando esse preconceito porque era uma coisa nova. Então a gente tem que saber lidar com o novo. A gente tem que aprender a lidar com o novo. Então eu vejo dessa forma. E para mim o preconceito é visto dessa forma. É você conseguir lidar com o novo, é você conseguir ter a maturidade de você lidar com aquilo, né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Eu vou voltar a palavra agora para a Karen, né? Eu vou passar aqui então para o Rafa, ele também vai dar uma palavrinha aqui para gente. Daí, pessoal, beleza? Rafael. Eu não vou falar muito de preconceito, mas eu vou dar um exemplo que vai pegar um pouco do que a Bia falou, o que o Everton falou aqui também, sobre o amor, né? E Jesus estava lendo aqui, e Jesus derrubou os preconceitos, né? E uma dos exemplos que ele deixou para a gente é da parábola do samaritano, que tinha lá um preconceito do samaritano com os judeus. Então, daí o judeu foi espancado, né? Essa foi a parábola lá. E aí passou várias pessoas e viram o judeu lá no chão. E quem ajudou o próprio judeu foi um samaritano. Então, é uma quebra de preconceito aí que Jesus fez, com que deixou esse exemplo para a gente, que Jesus fez, citou essa palavra, fez para a gente poder ter isso aí como exemplo e ver que o próprio preconceito não vale a pena. Então, quer dizer, judeu e samaritano não é pessoa, então não tem isso. Então, cada um tem o preconceito e a gente tem que sempre lutar com o que tem dentro da gente, carnal, né? Então, por isso que Jesus sempre ajudou a gente com a palavra dele. A gente tem que estar estudando, e é isso que eu tenho para falar para vocês aí.
Valeu, galerinha. Cada um falou aí um pouquinho, né? Muito bom ouvir a palavra de cada um, né, com o seu ponto de vista e um pouco de experiências também, né? E o pessoal vai falando, vai vindo mais coisas na cabeça para a gente falar, né? E vai, quem sabe, né? Vai começar a conversar, vai indo fundo. Mas algumas coisinhas aqui que eu notei aqui para, né, pontuar novamente, que acho que é importante, é que muitas vezes o preconceito vem também quando a gente ouve falar, né, sobre algo. Às vezes as pessoas vêm para a gente contar algo falando, não fale com aquela pessoa, porque coloca vários pontos, né, ponto A, porque tal, ela fez isso, fez aquilo e tal. E a gente vem com essa mentalidade já, né? Às vezes vai conhecer a pessoa, já vem com tudo isso e às vezes julga novamente a pessoa, né? Julga sem conhecer, julga por coisas que ouviu falar, nem tentou, nem iniciou uma conversa, nem buscou fazer algo, né? E a gente precisa novamente, né, algo que sempre a gente vai falar aqui, sempre é o amor. O amor nós precisamos, né, colocar em nossos corações o amor, olhar os corações, né? Jesus, ele não olha a aparência, Jesus não olha, né, o exterior, mas Jesus olha o nosso interior, o coração. E que possamos aprender isso com ele, né, todos os dias. Igual o Everton falou, a gente sempre vai ter um preconceito, né? Sempre vem algo, né? O medo do novo, ou sempre não tem. Nós somos humanos. Nós somos humanos e sempre vem algo assim, né? Sempre vem situações e pessoas que a gente, né, coloca um preconceito sobre isso, sobre as pessoas, sobre determinadas coisas. Mas que nós possamos, né, abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações para buscar, tentar se aproximar e às vezes a pessoa não ser uma pessoa boa mesmo, mas você vai lá e conte a sua experiência com Jesus, converse e, né, a gente vai se transformando, a gente vai buscando melhorar a cada dia e que a gente possa, né, levar o amor de Cristo em tudo que a gente for fazer, em tudo que a gente com todas as pessoas que nós fomos falar. Outra coisa é que muitas vezes, né, às vezes por determinada coisinha ali, né, um determinado gosto, a gente vem com a nossa bagagem sobre determinada coisa, sobre determinada pessoa. Às vezes nossas experiências lá atrás nos fazem, no conhecer uma pessoa, né, a gente generaliza e traz a nossa bagagem para aquilo e se fecha completamente para conhecer, né, para buscar conversar. E que a gente, né, possa deixar isso também para trás. A gente falou no podcast passado sobre o perdão, que a gente possa perdoar, né, estar bem com Cristo, no nosso relacionamento com Cristo e buscar conversar com as pessoas, buscar, né, falar sobre amor. O Rafa falou, né, do samaritano ali que ajudou o homem caído e Jesus sempre foi esse de quebrar, né, os preconceitos, quebrar tudo que as pessoas achavam que estavam determinado jeito ali. Jesus vinha e mostrava que era diferente. Jesus mostrava algo melhor. Jesus mostrava o amor. E numa viagem de Jesus também, todo mundo, né, de Samaria, ninguém passava para Samaria para chegar na outra cidade. Mas Jesus, né, resolveu passar, eles faziam toda uma volta, preferiam fazer toda a volta para ir para outra cidade, não passavam por Samaria. Mas Jesus foi lá. O primeiro, né, algo que ele quebrou ali foi passar por Samaria e encontrou ali a mulher no poço. E outra coisa, né, era conversar com uma mulher. Nossa, naquela época não podia, ainda mais uma mulher sozinha. Jamais. Mas Jesus foi lá até ela. Jesus conversou com ela, né? E ali conversaram. E Jesus, né, mais uma vez mostrou o amor. Então, que nós possamos, né, diminuir esse nosso preconceito e aumentar sempre o nosso amor. Aumentar o nosso amor com as pessoas, né, com os nossos irmãos. Que nós possamos fazer a diferença.
Amém? Então, agradeço a participação de cada um aqui. Que possamos fazer mais outras vezes, né, sobre outros assuntos. E vocês que estão ouvindo, sempre, novamente, te convidamos a estar conosco nos nossos cultos. Temos às quintas-feiras, 8 horas, e nos domingos, às 10 horas. E uma vez por mês, fazemos o nosso culto dos jovens. Esteja aqui conosco, você é muito, muito bem-vindo. E vou pedir aqui, então, para a Cat orar para a gente, para finalizar. Senhor Deus, nosso Pai, entramos novamente em sua presença. Senhor Deus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por este podcast, por esse encontro. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem falado em nosso coração. Abençoa cada um que está aqui, Pai, nessa noite, cada um que está ouvindo esse podcast, que possa realmente fazer diferença em seu coração, em suas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja nos acompanhando e nos dando muita sabedoria em cada passo que vamos andar, Pai. Que o Senhor esteja ajudando, Pai, a eliminar do nosso coração qualquer preconceito, qualquer ego, Pai, que prejudique ao nosso próximo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a amar realmente o nosso próximo como a si mesmo. E em nome de Jesus, que o Senhor esteja com todos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Então, Deus abençoe a vida de cada um. Tenham todos uma boa noite. E que possamos estar aqui, então, em outros momentos. E Deus abençoe, né? Comunidade Logos. A família abençoada. Tudo nessa. Uhul! Glória a Deus. Até mais, galera. Tchau, tchau.